Olá, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo à nossa aula da EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Hoje nós vamos estudar a terceira lição desse trimestre, que é a carreira que nos está proposta. Nesta lição vamos estudar o céu, o destino do cristão. É bem verdade que o objeto da nossa fé seja uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus. Nunca um lugar, mas a pessoa. No entanto, às vezes o nome céu é um substituto da palavra Deus. Nós podemos ver que os evangelhos, eles foram destinados para públicos diferentes. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. E a gente percebe que Mateus, ele, por ser judeu, escrevendo para os judeus, ele procura omitir o nome de Deus. Então, Mateus é o que menos vai falar o nome de Deus. Então, ele substitui Deus por céus. Ele faz essa substituição. Eu vou dar apenas 3 exemplos aqui, mas são inúmeros. Você pode fazer essa pesquisa, tirar as suas conclusões. Veja, Mateus capítulo 4, nós temos aqui versículo 17. E nesse texto, ele faz uma seguinte afirmação, Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele, o reino dos céus. Agora você vai para Marcos, capítulo 1, veja comigo, Marcos, capítulo 1. O mesmo texto, só mudou de evangelista no mesmo contexto. Capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Mateus diz reino dos céus, Marcos diz reino de Deus. Então, ele trocou céu por Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, você pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Nós já temos aqui uma outra expressão muito comum nas bem-aventuranças. 5 e 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus. Humildes de espírito, na outra tradução, é pobres de espírito. Em Lucas capítulo 6, versículo de número 20, diz: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, Lucas trocou céus por Deus. Em Mateus capítulo 19, tem o encontro de Jesus com o jovem rico e pergunta o que ele deve fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus vai dizer para ele deve fazer. E ele fica frustrado e vai embora. E Jesus vai dizer assim, Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, um rico no reino de Deus. E no versículo 23, aliás, tem que ser o 23 e 24. Então lhe disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 10 e 23. E o 24 diz reino de Deus. Veja que as duas palavras entraram aqui em Mateus 10, 23 e 24. Agora vamos para Marcos, capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim, o 24 e 25. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
essa primeira expressão está reino dos céus, em Mateus 10, 19 e 23. Aqui, reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Então, essa troca de céus por Deus, ela é revelada já em muitos textos do Novo Testamento. Por exemplo, o filho pródigo diz: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Céus aí é um substituto de Deus, certo? Ele pecou contra Deus, ele pecou contra o Pai. Essa é a ideia. Então, o céu, o destino do cristão. Então, dizer que o céu é o destino do cristão é o mesmo que dizer o encontro final com Deus é o destino do cristão. Embora a nossa lição tenha uma visão mais topográfica da coisa, da geografia celestial. Vamos lá? A Bíblia nos apresenta 3 tipos de céu e, no final, mais um céu, que seria o quarto. E nós podemos ver que existe o céu atmosférico, como sendo o primeiro céu citado nas Escrituras, que é esse céu onde há a atmosfera, onde estão as nuvens, onde desce a chuva. É o céu visível, o olho humano. Esse céu ele é material, ele é feito de matéria, porque Deus criou o tempo, o espaço e a matéria no livro de Gênesis. E esse céu ele é atmosférico, ele é feito do átomo. Aí a palavra atmosfera, atmosférico, né? É onde se condensam as nuvens, descem as chuvas. Esse céu. Existe um céu que é o universo, né? É o céu também material, que é visível, mas não é visível ao olho nu. Ele depende de lunetas, depende de algo mais, e ou de uma nave espacial que possa transpor as nuvens, sair da Terra, e seria o universo. O céu, ele é material, mas ele tem planetas, asteroides, cometas, constelações, né? Esse céu estaria fora desse primeiro céu. E a palavra céu, ela tem sempre a ideia do que está em cima, parte mais elevada. Então, é tudo que está acima da cabeça do ser humano, que está além dele. Isso seria os céus. Então, essas descrições são apenas uma forma didática de apresentar a criação, porque tudo vem de Deus. Terceiro, a morada de Deus, que é identificada por muitos como o terceiro céu, certo? A morada de Deus, este é um lugar imaterial, porque Deus é espírito. E ele habita na luz inacessível, e o seu universo ele é invisível, conforme Paulo diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, deixa eu ver esse versículo aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, quando ele faz uma descrição de Deus, me veio à memória agora esse texto, e é importante porque ele está nos revelando essa das características de Deus. Capítulo 6 da primeira carta de Timóteo, versículos 15 e 16, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, ou seja, que ninguém pode chegar, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Se Deus habita numa luz que ninguém tem acesso, nunca foi visto nem poderá ser visto pelo homem, como é podemos dizer que vamos ver Deus através de Cristo? Se depender do ser humano, ele nunca poderá ver, nunca terá acesso. Então, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
disse ele, Sinai, aqui, ele é o caminho. Essa morada de Deus, por ser imaterial, ela é o céu dos céus. Ela está sempre acima de tudo. Salomão, quando foi inaugurar o templo, disse: os céus dos céus não podem te conter. Ou seja, é o céu acima de qualquer céu. Está lá no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, eu acho que é o verso 26. Deixa eu me conferir aqui para você. Capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, versículo 26, na inauguração do templo, funcionou 26 a 36. Não, não é o 26. Vamos para o 36. Ouve tudo os céus e perdoa o pecado. Mas não é o 26. É o 27, gente. 27. Eu vi logo 26 no começo, não era, é o 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, a habitação de Deus é tão profunda que nenhum espaço pode conter. Quando ele diz os céus e nem mesmo os céus dos céus podem se conter. Ou seja, é o Deus incontido, que não contém nenhum espaço. E na hora que tiver um espaço que cabe Deus dentro, existe algo maior do que ele, significa que todas as coisas estão contidas em Deus. Mas a linguagem sempre vem para nós de forma compreensível, que caiba ou que se encaixe na nossa cabeça, certo? Então, o escritor aos Hebreus, quando fala de Cristo e sua ascensão, ele diz no capítulo 4 que ele subiu acima, ele foi ao céu dos céus. Veja como isso é interessante. Ele está sendo dizendo que existe um céu mais excelente, ou seja, algo que está acima de tudo. Essa é a ideia, que está acima. Não é ficarmos pensando em algo que está assim como uma escala acima de nós, não é isso. É que está acima, inclusive, da própria compreensão humana dos limites. No capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, não houve um céu que ele não ultrapassasse até chegar no limite, penetrou os céus. Essa é a ideia que Deus habita no lugar santo, o santo dos santos. O profeta Isaías, capítulo 54, vamos comigo aqui, 54, 57 do profeta Isaías, 57 e 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja o alto e sublime que habita na eternidade. Então, o céu dos céus é a eternidade. Na carta aos Efésios, capítulo 4, quando se fala da ascensão de Cristo, sua subida aos céus, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que 4, versículo 10, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Mas Cristo fez uma subida acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, é aquilo que está no ponto mais elevado que se possa imaginar. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, se corrobora essa ideia desse céu. 7, 26 diz assim:
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Ou seja, ele foi acima dos céus. E ele é mais sublime do que os céus dos céus, a pessoa desse sumo sacerdote por Jesus. Então, ele está sempre acima daquilo que está mais elevado. Acima dos céus, ele está acima de tudo isso. Ele tanto foi quanto está. É o que o escritor está dizendo aqui, acima dos céus. Então, a pessoa de Jesus está sempre acima de tudo e de todos, como o mais sublime de todos. E no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo fala da participação da igreja no sentido espiritual, que é justamente do lugar onde Cristo se encontra, nas regiões celestiais. Veja só, ele aqui aplicou como o local que Cristo está. Embora na carta aos Efésios esse texto aparece como regiões celestiais, diversas vezes, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 6. E vai tomando novas dimensões. No 3 e no 6 aparece também o nome regiões celestiais como local da esfera de habitação dos demônios, dos espíritos malucos, que não é o mesmo lugar, certo? E aqui se aplica a pessoa de Cristo, e a igreja já tem um lugar deste com Cristo. Veja só, capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ele que é em Deus, o seu poder, né? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde Cristo está. E existe um quarto céu que é citado no Novo Testamento, não com esse nome, que ele citou o terceiro céu uma única vez, e os outros céus aparecendo em plural e singular, céu e céus, que seriam os novos céus. Por quê? Se o céu que Deus habita, ele não pode ser refeito, porque se é a habitação de Deus, o lugar é santo. Deus é santo e habita em um santo lugar. Isaías 57, 15, acabamos de ler. É santo e habita no santo lugar. Onde Deus estiver habitando, está a santidade, a glória, a majestade e a perfeição. Mas existe um lugar santo que ele habitará, que Deus não habita, mas habitará, é uma expressão futura, porque ele vai criar esse lugar onde ele também possa habitar com o seu povo. Isso é Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que é o tema da nossa lição também, 21 e 1. Esse céu está para ser criado. Não foi criado ainda. Então, e vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas esse novo céu e essa nova terra virá. Então, é nele que Deus habitará, porque o texto diz no futuro, veja só. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Veja que Deus habitará com eles. Então, esse céu aqui será criado ainda. Por isso que a palavra para criação aqui e a palavra novo aqui é kainos, quer dizer, uma coisa inusitada, nova a ser inaugurada. Essa é a ideia que está com esse novo céus, é um quarto céu, porque ele será criado no lugar desse céu que nós vemos. Só que esse daqui, esse céu material, será substituído por um novo céu, uma nova terra e uma nova dimensão em que não precisa de mar, nem de sol, nem de lua. Os objetivos da nossa lição, que estão aí subalternados a 3 capítulos,
Isso. O primeiro é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Agora, pensa bem, nós que cremos na doutrina dispensacionalista, no arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja irá para o céu de Deus, o céu onde Cristo está, onde o Pai está. Mas a sua morada final será o céu que será criado. Ele estará lá passando um período de tempo. E lá não é tempo. É tempo para quem fica na terra, que são os 7 anos da grande tribulação, mas para quem está no céu não é tempo, porque um dia e 1000 anos não faz diferença na eternidade. Então, nesse primeiro capítulo, vamos estar definindo a palavra céu. Vamos observar o céu no ensino de Paulo, mostrar o céu como alvo do cristão. No capítulo 2, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse, e falar do novo céu e nova terra, além da cidade nossa morada. E terceiro, pontuar que o céu é o destino dos cristãos, um lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Estaremos onde Deus está. As lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. São os 3 tópicos do capítulo 3 da nossa lição. Então, vamos começar a nossa viagem. O nosso texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que a ênfase de Paulo não é na cidade, é no Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, ou seja, donde também do céu esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não esperamos a cidade, nós esperamos o Salvador, porque ele vindo, tudo se tornará realidade. Todas as promessas de Deus têm o sim e o amém na pessoa de Cristo. É preciso que ele venha. Então, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vem do céu. E a nossa cidade está lá, ela já está, ela não será construída, ela já está construída, a cidade celestial. E nós esperamos que Jesus está lá também. Então, a expectativa do cristão está no seu Senhor, está no seu reino. E, então, o nosso coração não deve estar focado no céu, mas naquele que está nos céus. É dele que aguardamos, porque ele vindo, a nova Jerusalém virá. Ele não vindo, nada aconteceu. Texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, deixa eu pegar aqui a outra Bíblia, capítulo 3, nos mostra aqui, no capítulo 3, a carta aos Filipenses, que Paulo, ele está escrevendo a sua igreja, a igreja de Filipos, e ele está vivendo um momento difícil, e ele diz para que os irmãos se alegrem. Meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, versículo 1 do capítulo 3. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quais são as mesmas coisas que Paulo vai falar? É sobre os falsos mestres que chegaram em Filipos, dizendo que a salvação depende da circuncisão. Mas, na realidade, eles são cães, eles estão lá para devorar o povo, o rebanho, não ter misericórdia das ovelhas. Eles são falsos obreiros com falso trabalho, eles são da falsa circuncisão, que a verdadeira circuncisão, ela está na vida espiritual, no coração e não no corpo. Eles estão querendo tirar proveito do rebanho, mas na realidade, esses falsos obreiros, fraudulentos obreiros, eles têm um foco, que é o seu ventre, que são seus interesses pessoais. O Deus deles não está nos céus. Eles não têm esperança escatológica, eles não têm uma pátria celestial. O foco deles é na terra. E todo o interesse dele é alta satisfação, comer, beber, que amanhã morreremos e pronto. Não tem essa expectativa. Então, Paulo diz, aqui no capítulo 3 da carta aos Filipenses,
versículos 18 e 19. Leia comigo, para você ver aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, veja que o versículo 1 diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem viver uma vida com as marcas do sofrimento, com as marcas da cruz. Eles querem prazer e satisfação momentânea. São cães devoradores que querem apenas tirar proveito do rebanho, mas não querem o caminho do sacrifício. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus que eles adoram é o ventre, é a sua autossatisfação, é o seu prazer. E quem come se satisfaz e pronto, na matéria. Não tem pão espiritual. E a glória deles está na sua infâmia, ou seja, na sua própria vergonha, na satisfação da carne. Visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria, versículo 20, que é o nosso textual, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, e hoje é a humilhação que eles não querem, os falsos profetas, para ser igual ao corpo da sua glória, para a nossa glória escatológica, nossa expectativa escatológica, segundo a eficácia do poder que ele tem, ou seja, ele, Jesus, de até subordinar a si mesmo as coisas. São Paulo, ele avisa aqui para a igreja que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ou seja, Paulo diz, eles estão se gloriando na circuncisão, estão se gloriando na carne. Eu tinha muito mais motivo para me gloriar, Paulo disse. Por quê? Eu sou filho de hebreu de hebreus, meu pai e minha mãe eram judeus, sou israelita, sou da tribo de Benjamim, que inaugurou a monarquia de Israel, teve o primeiro rei. Estou circuncidado ao 8º dia. Então, se alguém tiver de se gloriar na carne, esse sou eu, se confiar. Quanto à lei de Deus, vivi de forma irrepreensível. Quanto à religião, eu era fariseu, ou seja, fariseu praticante. Quanto ao zelo, Paulo disse, persegui a igreja de Deus. Eu tinha um zelo tão grande, e esse zelo não era teórico, era prático. Eu persegui a igreja, literalmente, matei, dei voto, prendi gente. E Paulo disse, se alguém tiver de se justificar pela religião, pela religiosidade, pelos ritos religiosos, esse sou eu. Mas eu olho para trás e reputo tudo isso como perca, como refúgio, como lixo para ganhar Cristo. Então, irmãos, quanto a mim, versículo 13 que está aí em cima, quanto a mim, ó, aqui, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou seja, a minha religiosidade, meu zelo, meu extremo, minha circuncisão, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação está em Deus, em Cristo Jesus. Então, o foco de Paulo é a pessoa de Cristo. O prêmio da soberana vocação está em Deus, em Cristo Jesus, na pessoa, e não no lugar. Quando ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, ele está mostrando que o padrão de vida dele é o padrão da vocação celestial. É o padrão voltado para a pátria celestial, porque é de lá que vem o seu Salvador, o seu Senhor. E o outro texto que é Apocalipse 21, de 1 a 4, que está aqui abaixo, eu vi um novo céu e uma nova terra. Veja, eu vou fechar a câmera para que você veja melhor. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Veja o que a revelação que João teve, que eu, João, vi
Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando a gente observa esse texto maravilhoso, rico, é, a gente vê que, como diz aqui a verdade prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, porque é de lá que vem o seu Salvador, e a sua legítima esperança. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer que precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor, o consumador da fé. Essa é a proposta para o cristão. A nossa introdução, ao homem natural, é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente, conforme 1 Coríntios 12:14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu. Na realidade, é, aquele que está fora do novo nascimento, ele sempre vai entender as coisas divinas de forma contraditória. Embora o Novo Testamento apresente diversas concepções, a Bíblia, né, de céu, mas todas dentro de um ponto de vista equilibrado. E eles trabalham a ponto de negar a própria existência do céu, o céu espiritual, não o céu material, certo? Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em João 11, 25 e 26, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele tem a vida eterna, e aquele que vive e crê nunca morrerá. João 14, 2 e 3, ele diz para tirar toda a perturbação do coração, credo em Deus, credo também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. As moradas já existem, a cidade já existe. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Foi preparar o lugar, e não as moradas. Já existe a Nova Jerusalém. Em vista disso, nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Então, a proposta é caminhar para o céu, é caminhar para Cristo. Então, vamos lá. O alvo de todo cristão, o céu. Como eu disse no início, a proposta de Mateus ela é muito sublime. Que Mateus troca céu por Deus e não o local em si, né? Como representação do próprio Deus. Já que os céus dos céus não podem conter Deus, e eu, Deus incontível, mas que contém todas as coisas, então o nosso foco será sempre Deus. Então, o alvo de todo cristão, céu aí como Deus, que é o objeto da nossa fé. Porque quando você se foca no céu, vamos para o céu, quero o céu, então você pode correr o risco de tirar o foco de Deus, de Cristo, que é o objeto da nossa fé. A Bíblia diz que Paulo, na sua última carta, escreveu para Timóteo e disse assim: já estou vendo o meu corpo sendo oferecido em sacrifício de expiação, combati o meu combate, acabei a carreira, e nesta agora é a coroa da justiça que me dará um justo juízo.
E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, o foco final de Paulo é a vinda do Senhor. O amor é o Senhor. Amarem a sua vinda. Definindo o céu. A palavra céu, chamai, que é uma palavra plural, existe o singular de céu, mas naturalmente a Bíblia aparece 419 vezes, todas no plural. Vai aparecer também no singular pouquíssimas vezes, e algumas vezes em aramaico, que é Shemai. Enquanto chá com A, Shamai, que é a palavra céu em hebraico, Shemai, com E, Shemai, seria o aramaico. E aparece no livro de Esdras, no aramaico, em Daniel, 19 vezes. E aqui tem 419 vezes no Antigo Testamento e Uranos 280 vezes no Novo Testamento grego. Essa é a palavra Uranos. Aí você tem a palavra urânio em português. E essa expressão, ela define os céus nas três dimensões. O céu no sentido de firmamento, o céu universo, a atmosfera, os céus siderais, as estrelas, a região da ordem das coisas eternas, perfeita onde Deus está, e ela passa a descrever o céu atmosférico, conforme Deuteronômio capítulo 11, que é esse céu que está em cima da nossa cabeça, visível, né? No primeiro olhar, esse seria o céu, e a gente já pode ver, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberás águas. Ou seja, onde está as nuvens, né? Beberá as águas. Versículo 17, que diz: que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, que feche a ele os céus e não haja chuva, e a terra não dê a sua mercê, e cedo sejais eliminado da boa terra que o Senhor vos dá. Então, havia uma necessidade de obediência. Existe o céu que é o universo. Deus já havia criado céus e terra no Gênesis 1 e 1. Deus já havia iluminado a terra com a sua glória. E só no quarto dia que Deus vai criar os dois luminares. E ele coloca onde? Nos céus. E esses luminares, eles estão fora da terra. E o texto é muito claro, veja só, Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. No firmamento dos céus. Para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Foi preparado para alumiar a terra, então ele está fora da terra, capaz de iluminar a terra. E esses luzeiros são o sol e a lua. E nós precisamos estar vendo isso, porque é interessante, né? Que esses luzeiros que iluminam os planetas, né? E existe o céu, a morada de Deus. Né? Isaías 65, 15, veja comigo, Isaías 65, 15, vou estar fechando minha câmera por um minuto. 65 do profeta Isaías, versículo 15, veja. 65, 15, que diz: deixareis o vosso nome aos meus eleitos, 63:15, não é 65, 63:15. Atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas?
A ternura do teu coração e as tuas misericórdias te detêm para contigo. Veja que aqui está falando do céu, morada de Deus, a santa habitação. Nós temos também em Mateus 5:34, e você pode acompanhar comigo, Mateus 5:34, que diz assim, Mateus 5:34, e eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, morada de Deus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 11, vai nos dizer assim, 7 e 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, é a morada de Deus. Veja, versículo 21 do capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a morada de Deus. Então, o céu, conforme, você vai ver aqui, o céu, conforme o ensino de Pai. O apóstolo Paulo, ao tratar desse tema do céu, ele diz assim, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. É interessante que esse terceiro céu que Paulo é arrebatado, ele classifica como paraíso. Embora algumas pessoas tentem separar o terceiro céu do paraíso, mas no contexto dos versículos não dá para separar, porque Paulo diz assim, 12, 2 e depois o 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se me tem fora do corpo, nem sei. Até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso. É interessante que esse termo, terceiro céu, esse termo paraíso e esse termo arrebatado faz parte de algumas literaturas do período interbíblico que não estão na Bíblia, certo? E Paulo utiliza essas três palavras aqui junto. Esse do céu é compreendido como o lugar da morada de Deus, o mais elevado. O paraíso é um lugar de deleite, do prazer, da satisfação, de tão glorioso que é. Então, Paulo classificou como paraíso. Jesus disse para o homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. O que será que Jesus está querendo dizer? Hoje estarás comigo no paraíso. E se paraíso também é o seio de Abraão. Né? São propostas e, às vezes, interpretações limites que terceiro céu, paraíso, seio de Abraão seria o mesmo lugar. E aqueles que dormem no Senhor já estão na presença do Senhor, que Paulo fala, e está com o Senhor. Embora haverá a ressurreição para que se vá para o céu para viver de fato a vida livre no céu, ou a vida com vida no céu. Não sei nem como expressar isso. E haverá ressurreição, né? Mas sem polêmicas. No grego, a palavra uranos, que é a palavra céu, Paulo usa esse termo para indicar a morada de Deus e também a morada dos salvos. E a palavra epuranios, que é regiões celestiais, que Paulo trata como o local que Cristo está sentado no trono de Deus, o local que a igreja já está espiritualmente, as regiões celestiais, e usa esse mesmo termo para aplicar o local dos espíritos perversos, impuros. Então, ele fala da vocação celestial que o cristão precisa desenvolver, já, e ele foi chamado para ser
um representante dessa vida celestial, ele precisa desenvolver sua vocação e corresponder como um habitante do céu. Então, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. E a quem pertencemos? A Cristo. Marcos, capítulo 9, versículo 41, está escrito: pertencemos a Cristo. Marcos 9, 41. Veja só. Evangelho de Marcos 9, 41 diz assim: portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão, porque sois de Cristo. Em Romanos 1, 6, de forma clara e explícita, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 1, 6. E de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, para serdes de Jesus Cristo. Então, é que o cristão pertence a Jesus Cristo. Em Romanos 14, todo versículo 8, ele vai dizer assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Somos do Senhor. Essa é a voz de Paulo. Somos do Senhor. Essa é a grande proposta. Então, é, todos nós pertencemos ao Senhor. Então, o alvo do cristão, a nossa fé. Por isso, Paulo ensina e prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada. E o atleta alcança o prêmio. E assim o apóstolo prossegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação. O cristão passa a ter o próprio Cristo como seu alvo. Salvação. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem essa nova realidade. Por mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito. Nós vamos para o próximo tópico. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Você vê aí Nova Jerusalém quadrada, um cubo, a sua altura, a sua largura é a mesma coisa. Percebe que ela está aqui, ó, por isso que eu fechei para que você pudesse ver ela perfeitamente. Vou reduzir a minha imagem para que você veja, colocá-la dentro. Um cubo. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, 1, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que significa? Novos céus e nova terra. É uma nova criação. Um novo mundo. É um novo tempo. Não confundir essa nova Jerusalém com uma doutrina errônea que segue, dizendo que no milênio a nova Jerusalém descerá e ficará acima da Jerusalém terrestre. Nunca confunda essa informação com esse ensino. Não existirá nova Jerusalém no milênio, haverá nova Jerusalém na eternidade, certo? No novo céu e na nova terra, onde já não existe morte, no milênio tem morte, não existirá dor, no milênio haverá dor. O milênio não tem nada a ver com esse processo aqui, certo? O milênio é para cumprir a realidade messiânica prometida, o reino de Davi ser estabelecido na íntegra, como foi prometido pelos profetas. Nova Jerusalém é um cubo com 2.200 quilômetros
que significa que esta cidade, tão imensa, tão grande, ela, ela é tão grande que se apenas 25% desse espaço fosse ocupado, acomodaria 20 bilhões de pessoas confortavelmente. Veja como o negócio é sério. Então, essa Nova Jerusalém é a distância dela, 2.200 quilômetros, é de Pernambuco a São Paulo. Você tem uma ideia como a coisa é extensa, né? Então, ela é muito grande. Isso é ao quadrado, é um cubo, tanto lado quanto subindo, na largura, na altura, em todos os sentidos. Então, é um lugar dos salvos. E ela não será criada na eternidade, ela já está, ela já existe. Ela vai descer, que já está pronto. Será criada o novo céu e a nova terra, para receber essa cidade que é do céu. Então, os crentes do arrebatamento já vão para essa cidade. Os crentes do arrebatamento já vão para essa cidade. E ela descerá no futuro, porque eles descerão com Cristo para destruir o anticristo, estabelecer o reino, passar 1.000 anos na terra, e depois ela descerá. É isso que a Escritura nos mostra. Então, os céus passarão. Os céus têm que deixar de existir, porque está prometido que o céu vai se desfazer como se fosse pano velho e vai se destruir. O profeta Isaías, no capítulo 34, nos diz assim, 34 e versículo 4. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vida e a folha da figueira. Então, essa é a proposta para os céus. Isaías 66, versículo 17, nos diz: os que se santifiquem, perdão, 65, diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Então, tem uma nova criação chegando. Isaías 66, 22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. Então, Deus disse que vai fazer novos céus e nova terra. Em Marcos 13, 31, Jesus disse que os céus e a terra haverão de passar. Então, esse que nós conhecemos tem que passar um dia. Veja, Marcos 13, 31, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode passar? Em 2 Pedro 3, 10 e 12, diz que tudo vai se destruir, se desfazer e se dissolver. É isso que a Bíblia diz. Bom, haverá um novo céu, haverá uma nova terra. Por isso que o adjetivo kainós, novo, que aparece no texto traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Uma coisa totalmente nova. E o texto aqui diz assim: esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido. Redimido não, porque ele nunca conheceu o pecado. Esse será um lugar santíssimo, um lugar puro, que já está nos céus. Então, redimido é aquilo que foi resgatado, ou aquilo que esteve em pecado no passado. E essa cidade ela é totalmente nova, não tem nada. A cidade já está no céu, não foi contaminada e vai descer no período do novo céu e nova terra. Então, não tem redenção para ela. Além da cidade como nossa nova morada. No versículo 2 do Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção da descida da cidade.
João mostra em Apocalipse 21, versículo 2, que ela é a cidade santa. Em 21, versículo 2, parte B, ele diz que é a nova Jerusalém. Em 21 e 3, é o tabernáculo de Deus entre os homens. Em 21, versículo 9, é a noiva, a esposa do Cordeiro. Em 21, versículo 10, é a santa cidade. No versículo 2, é cidade santa. Agora é a santa cidade. 21 e 10. 21 e 10, parte B, ela é Jerusalém. Essa é a cidade dos salvos. Nessa cidade não há tristeza, não há angústia, não há dor, não há sol, não há mar, porque tudo passou, é uma coisa perfeita. É a eternidade. Então, o céu, o fim da jornada cristã. O céu aqui é o novo céu, é a nova terra. Esse lugar é o que se chama de estado eterno. Então, estaremos onde Deus está. Habitaremos com Deus. João 14, 3. Jesus diz, João 14, 23. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ligai para o Pai, ele nos leva para o Pai, e aí estaremos. Seremos o seu povo e ele será o nosso Deus, conforme Apocalipse 21, 3. Então se cumprirá toda a expectativa que Deus habitará com os homens para sempre, não apenas de passagem num tabernáculo desmontado, mas num tabernáculo eternal, numa cidade eternal. Essa é a proposta e toda lágrima cessará, ou seja, cessará a tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, haverá um tempo de paz, de alegria, de satisfação, porque Deus está habitando com os homens estão habitando agora na eternidade. No céu, como repouso eterno, o descanso das famílias, o descanso em Deus. Esse é o aspecto mais prático da lição, e mais simples que podemos ver. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, conforme João 3:2. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele mostra na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, no último versículo, veja o que ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses. Aliás, o penúltimo versículo. Depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor. O nosso encontro é com o Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre no céu? Não. Para sempre com o Senhor. Por isso que, estando com o Senhor, estamos na Nova Jerusalém lá, estaremos na Nova Jerusalém aqui, no novo céu, na nova terra. Estando com o Senhor, estaremos do lado da perfeição, da vitória final. Possamos amar a vinda do Senhor, possamos esperar o Senhor. Então, a nossa cidadania está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.